E aí, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Junho chegou, hein? Anarie, chegou o mês do São João, mas não vai ter festa junina, hein? Olha, a pandemia ainda tá solta por aí, a gente não pode vacilar. Qualquer coisa, a gente acende a fogueira no quintal de casa, na porta de casa, mas dali não sai. E nada de aglomerar, viu? Come seu amendoim em casa, seu milho assado ou cozido, seu milho cozido, seu bolo de aipim, bolo de carimã e fique em casa. A gente tem que ficar bem para no ano que vem a gente comemorar muito mais, tá certo? Bom, gente, então nossa aula 20 é mole, já tivemos 20 aulas, hein? Que legal! E é isso aí, estamos começando mais uma semana. Espero que vocês tenham ouvido o nosso podcast na segunda-feira, na nossa despedida de maio. A gente deixou um podcast para vocês ouvirem. Lembre-se, vocês têm que ouvir o podcast na segunda para saber tudo que a gente vai ter durante a semana, como vai ser nossa programação. E aí, eu espero que vocês já tenham feito a atividade da semana passada, hein? Lembram? Pois é. Então, vocês tiveram uma atividade para fazer do livro, certo? E aí, quem não conseguiu baixar o livro, ele tá lá no Google Sala de Aula. Vocês precisam abrir o Google Sala de Aula de vocês e procurar lá onde está a nossa aula onde a gente postou o livro, hein? É a aula 6. É lá que está o nosso livro didático. E não esqueça de responder a enquete. Quando você baixar o livro, você marca sim. Se você tiver algum problema, você marca não e manda um comentário para mim, para eu saber o que foi que aconteceu, por que você não conseguiu baixar o livro. Porque a gente vai precisar usar o livro nas aulas. Eu já orientei, inclusive, que quem não conseguir baixar o celular, ou baixar o livro no celular por causa da memória, salva no Google Drive, tá certo? Porque ele fica lá voando pelas nuvens. E quando vocês precisarem, vocês abrem o arquivo e não precisa ocupar a memória do celular. Principalmente se for o celular da mamãe, do papai, do responsável, que aí precisa ter todo cuidado para a gente não estar ocupando espaço com as nossas coisas, se eles têm as particularidades deles para utilizar no celular, tá certo? Mas enfim, é isso, a gente tá aqui essa semana, hoje aqui no nosso YouTube, então não esqueça de curtir o vídeo, tá certo? E de compartilhar com aquele seu colega de sala que não está podendo assistir no horário. Lembre a ele, olha, o professor Evandro deu aula, você não pôde assistir, vá lá e assista depois, viu? Porque eu cobro, essas aulas são importantes, tá certo? Então vamos lá? Todo mundo já está com o caderno aí na mão, já está com lápis, caneta, borracha preparados para a nossa aula de hoje? Vamos começar a estudar o conjunto dos números naturais, tá certo? Está lá no livro de vocês, depois quando terminar a aula vocês olham, tá certo? Que é a unidade 2 do livro de vocês, viu? Então todo mundo depois passa lá para dar uma olhadinha, para saber bonitinho o que é que a gente está estudando. Sistemas de numeração a gente já estudou, que foi a unidade 1, e agora a gente vai ver a unidade 2. Ah, sim, eu já ia esquecendo. Vocês gostaram da aula de sábado? Assistiram a oficina? E aí, já fizeram o quadro valor de lugar de vocês? Eu espero que tenham feito. Quem não fez ainda, quem não sabe nem o que eu estou falando, precisa voltar lá no Google Sala de Aula, ok? Na nossa aula 17 e 18. Olha, nós já estamos na 20, então tem que voltar lá na semana 3, assistir a aula 17, que foi sábado de manhã, e a aula 18, que foi sábado à tarde. Só que a aula da tarde foi diferente. A gente fez uma oficina onde a gente construiu o quadro valor de lugar. E vocês precisam construir o de vocês para a gente poder fazer as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, tá certo? Mas por enquanto a gente vai começar apenas com a adição. Bom, chega de conversa, já falei demais, tá todo mundo preparado? Vamos começar então, hein, galera? Estamos então aqui preparados. Cadê eu?
Oi, olha eu aqui. Tudo bem com vocês? Professor Ivandro, presente e sorridente. De volta para vocês aqui com nossa aula, tá certo? E rapidamente vamos ver o que a gente já estudou aqui. Nós estávamos falando sobre a posição dos números, a importância deles em cada casa. Vocês estão vendo aí que o 3, quando ele está em posições diferentes, ele tem valores diferentes. Ele é unidade, outro é centena. A mesma coisa com o 7. Embora o 7 seja um número só, um símbolo, um algarismo só, ele pode ter vários valores, a depender da casa que ele ocupe. Então, o 7 ele pode ser unidade, ele pode ser dezena ou ele pode ser centena, nesse exemplo que vocês estão vendo aí. Se ele for dezena, ele vale 70 unidades. Se ele for centena, ele vale 700 unidades. Então, a gente aprendeu que o 0 ele ocupa casas vazias, mas ele vai atribuir valor ao número, tá certo? Então, se eu colocar 7 sem nada, ele é só uma unidade. Mas se eu acrescento 0 depois, ele passa a ocupar a casa da unidade, jogando o 7 para frente, para as dezenas, e aumentando o seu valor em 10 vezes, ok? Então, a gente vai ver isso com mais calma. E nós vimos ali do lado a diferença de 33 para 303. Então, quando a gente coloca o 0 no meio, muda tudo. Então, olha como o 0 é importante, né? Então, mudou o valor completamente. Isso quando o número 0 aparece depois. Se ele aparecer antes, não muda nada, tá certo? Nós vimos também, que é o que a gente vai falar mais detalhadamente hoje, sobre os números naturais, são os números positivos. Nós vimos que esses números eles são infinitos. A nossa reta real aí, ela vai até o 8, mas eu falei para vocês na semana passada que ela é infinita. Ela vai até ninguém sabe onde, certo? Então, como é natural a gente está falando do que é positivo. Nós já vimos também na aula anterior que quando a gente coloca o asterisco aqui do lado do N, a gente está tirando o 0, tá certo? E nós aqui aprendemos os macetes para usar o símbolo de maior que e de menor que. O maior parece o número 7, ó. E o menor, então o maior parece o número 7 e o menor, deixa eu botar outra cor. O menor, pronto, ficou manchado, mas não tem nada, parece o número 4, ok? Então, a gente já deu essa dica. E falamos do assunto que está lá na atividade que vocês tinham que fazer da página 23, que é antecessor, o número que vem antes, e sucessor, o número que vem depois. A gente viu que quando a gente troca a posição dos números, eles mudam de valor. Então, 43 é diferente de 34. 43 é maior, ó, parece um 7, ó, do que 34. E aí nós vimos aqui que 42 é o antecessor de 43 e 44 é o sucessor de 43. Então, tudo isso vocês fizeram nas atividades. E aí nós aprendemos no sábado um pouquinho mais sobre o quadro, tá certo? De unidades, de ordens. Vimos que a gente tem que organizar os nossos números em casas de 3 ordens, tá certo? Então, cada classe aqui, ó, cada ordem aqui vai compor um grupo. Então, aqui é o grupo de unidades, aqui é o grupo de milhar, aqui é o grupo de milhão. Então, ó, unidade, dezena, centena. Aí vem de novo, unidade, dezena, centena, mais de milhar. Aí vem unidade, dezena, centena de milhão. Então, nós vimos aqui como é que se coloca 97.025 nessas casas. Olha aqui embaixo. Cada algarismo, cada símbolo desse fica numa casa. Não pode ter mais do que um, que não cabe. Lembram que eu falei? Tem briga. E o 0, ele tem que ocupar o lugarzinho dele ali também. Lembra que ele empurra o número para frente e aumenta o valor? Beleza, então tudo isso a gente já viu, eu só tô aqui fazendo uma colher de chá. Aprendemos a ler os números e escrever, né, lógico. Então um número grandão desse aqui a gente já viu, ó,
mil, milhão, bilhão. Mil, milhão. Então, nós já aprendemos a escrever esses números, não é? E tá aqui fechando esse assunto. E aí, no livro de vocês, lá na página 34 e 35, tem uma coisa interessante que a gente chama de infográfico, tá bom? E eu quero que vocês guardem muito bem essas páginas do livro de vocês. Eu vou repetir, vou escrever aqui. Página 34 e 35. Por quê, gente? Porque essas páginas, elas vão ser necessárias para uma coisa que a gente vai fazer esse ano. Hoje, precisamente, faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que esse ano serão disputados em Tóquio, no Japão. Ok? Então, os Jogos de Tóquio serão disputados lá no Japão. E para quem não lembra, porque já faz muito tempo, a última Olimpíada foi 2016. E a última Olimpíada foi aonde? Foi aqui no Brasil, gente. Foi no Rio de Janeiro. Então, essa Olimpíada de Tóquio, ela era para ter acontecido em 2020, mas não aconteceu por causa da pandemia, tá certo? Então, como foi o início da pandemia, aí o que aconteceu? Foi adiada para esse ano e ela vai começar no dia 23 de julho, ok? Então, faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos. E aí, o que acontece? Vocês têm um infográfico aí, e nesse infográfico tá falando várias coisas sobre os Jogos Olímpicos aqui do Rio. Por exemplo, tá dizendo que foi necessário que o comitê organizador ele separasse 8.400 petecas, 17.760 bolas de tênis, 40 mil cadeiras, 11 milhões de refeições, mais de 40 cavalos, 40 mil camas, 80 mil mesas, 60 mil cabides. Olha que interessante. Foram disputadas 306 provas com medalhas, 161 provas disputadas só por homens, 136 provas disputadas só por mulheres e 9 provas mistas, onde tinham homens e mulheres juntos disputando. E nós torcemos em 42 esportes, porque quando a Olimpíada acontece no país sede, como a gente chama, e o Brasil foi o país sede, a gente tem o direito de participar de todas as modalidades. Olha que interessante. Então, o Brasil participou de 42 modalidades nos Jogos Olímpicos Rio 2016, tá certo? E aí vocês têm aí mais várias informações. O número de voluntários, 45 mil. O número de terceirizados, de pessoas que foram contratadas para trabalhar, foram 85 mil. E o número de funcionários do Comitê Olímpico foi de 8 mil funcionários. Aí tem uma linha histórica que conta que os Jogos Olímpicos eles aconteceram a primeira vez lá na Grécia, na cidade de Olímpia, por isso que eles chamam Olímpicos, tá certo? E eles aconteceram no ano de 776 a.C. Ó, quanto tempo! Que legal, hein? E aí no ano de 392, depois de Cristo, os jogos foram suspensos, só retornando 1500 anos depois, no ano de 1896, já na cidade de Atenas, também lá na Grécia. E aí que passou-se a chamar de Jogos Olímpicos da Era Moderna. Foi uma iniciativa do barão Francis Pierre de Coubertin, tá certo? Até chegar no Rio 2016. Só que isso tudo tá no livro de vocês e já é passado. Nós já estamos em 2021. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai atualizar esse infográfico. Mas não é agora. Depois eu vou falar mais sobre isso. Deixa chegar mais perto das Olimpíadas que aí a gente vai atualizar, tá certo?
A gente vai procurar pesquisar no Google, saber quantas pessoas participarão das Olimpíadas de Tóquio, em quantas modalidades o Brasil vai participar, quantos homens, quantas mulheres, tudo que a gente puder obter de informações, a gente vai fazer. A única coisa que vocês já podem descobrir para mim, e depois vocês vão me responder, agora não, é em quantas partes do planeta já ocorreram os Jogos Olímpicos, tá certo? Então vocês têm aí aquele mapinha lá em cima que fala até 2015 e agora vocês vão poder atualizar esse mapinha porque tem mais 2 jogos e aí a gente vai ver como é que tá essa distribuição aí. E a gente sabe que a maior parte dos Jogos Olímpicos aconteceram na Europa, não é? Bom, então dito isso, a gente está falando todo esse arrudeio, porque todos esses números que a gente falou, não sei quantos milhões de refeições, não sei quantas mil cadeiras, 42 modalidades esportivas, 100 e tantos homens, 100 e tantas mulheres, tudo isso que a gente falou são números positivos. E se são números positivos, eu esqueci do i aqui, deixa eu colocar aqui. Se são números positivos, são números naturais. Então não esqueçam. Quem são os números naturais, professor Ivandro? São os números positivos, tá certo? A gente nunca pode esquecer isso. E aí, quando a gente vem na página 36, que vocês vão ter lá uma imagem tão bonita das meninas do esporte brasileiro, da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos, vocês vão ver que os números, eles podem ser somados, eles podem ser adicionados. Então a gente vai entender o que é uma adição. A adição, gente, é nada mais, nada menos do que juntar, somar, agrupar, colocar junto. Então eu tenho aqui, ó, 2 hidrocores. Tá vendo? E aí quando eu pego e faço isso, ó, junto, eu tenho aqui um hidrocor e aqui eu tenho um hidrocor. Quando eu junto, eu fico com quantos hidrocores? Com 2 hidrocores. Da mesma forma, ó, eu tenho aqui quantos hidrocores na minha mão direita? 4. Quantos hidrocores na minha mão esquerda? 2. Aí eu junto tudo, ó. Juntei. Com quantos hidrocores eu fiquei? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, adição é juntar, é agrupar, é somar. Fácil, né? Então, esse é o conceito que a gente não pode esquecer. Quando o professor Ivandro perguntar, gente, vamos fazer contas de adição, de soma. Aí vocês já sabem que a gente vai pegar tudo e juntar, ó, somar, agrupar. O que estava separado vai ter que ficar junto, tá certo? Esse é o nosso conceito principal que nós temos que aprender. E aí, quando a gente fala de conceitos de adição, a gente precisa aprender e entender algumas propriedades, tá certo? A propriedade mais importante que a gente aprende da adição tem um nomezinho feio, mas ela é tão fácil da gente entender. Eu vou escrever ela aqui, ó. É a propriedade comutativa. Ih, professor Ivandro, o que é isso? Vamos entender o que é a propriedade comutativa? Que lá no livro de vocês tá muito confuso, porque tá dizendo assim, ó. A mais B é igual a B mais A. Eita, professor Ivandro, a gente está falando de matemática e está estudando letra? Calma. A letra, ela também existe na matemática. Não espalha para ninguém. Porque a matemática, ela é dividida em várias partes. Quando a gente fala só de números, aqui eu não sei se vocês conhecem um programa que passava na televisão chamado Chaves. Então Chaves dizia assim, aritmética ou geometria, para o professor Girafales. Então o que ele estava querendo dizer? Aritmética é a parte da matemática que só estuda os números. E geometria é a parte da matemática que estuda as figuras, os quadrados, os círculos, os triângulos. Olha que legal. E a parte da matemática que tem letras, olha, tem letra na matemática? Tem. A gente chama de álgebra. Olha que nome bonito, álgebra.
Então, a aritmética só tem números, álgebra tem números e letras, e geometria são as figuras. A gente estuda as figuras na matemática, tá certo? Então, bom, vamos lá. O que esse A mais B igual a B mais A quer dizer? É simples, ó, gente. Se eu pegar aqui e transformar no número, ele está querendo dizer que 1 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 1. Não é verdade? Vamos fazer o teste aqui? Quanto é que eu tenho aqui na minha mão direita? 1. Quanto é que eu tenho na minha mão esquerda? 2. Quando eu junto tudo, eu fico com quantos? 3. Não é isso? Agora vamos fazer o contrário? Vamos lá. Quanto é que eu tenho na minha mão direita? 2. Quanto é que eu tenho na minha mão esquerda? 1. Quando eu junto tudo, quanto é que eu fico? 3. Olha que legal. Então, essa propriedade comutativa da matemática, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. 3 mais 4 é igual a 4 mais 3. E por aí vai. Quando a gente troca a ordem, não vai mudar o valor da soma. Olha que interessante. Não é legal isso? Então, essa é uma das propriedades da matemática no caso da adição. E aí nós temos uma outra propriedade na mesma página, bastante interessante também, que é a propriedade... Vamos lá, todo mundo acompanhando comigo. Não precisa olhar livro agora não, porque eu sei que vocês estão com o livro no mesmo lugar que vocês estão assistindo a aula. Então depois vocês olham lá o livro de vocês. E a propriedade é a propriedade associativa. Ela tem a ver com a comutativa, porque ela diz assim, ó, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Oh, complicou, professor Ivan. Isso aqui é o que, gente? Como é o nome desse símbolo? Vocês já conhecem os símbolos? A gente nem falou deles, né? Então, esse símbolo aqui, ele se chama parêntese. Não é parente não, viu, gente? É parêntese. Parêntese. Ok? Então, esse símbolo, ele é o parêntese. Tem outros. Eu prometo a vocês que na aula da tarde ou na próxima semana eu ensino a vocês vários símbolos matemáticos. A gente já aprendeu maior que, menor que. Hoje a gente está aprendendo o parêntese, ó. Então, vamos transformar esse número para ficar mais fácil para a gente. O que a propriedade associativa está dizendo? Ela está dizendo que 1 mais 2 mais 3 é igual a 1 mais 2 mais 3. Repare, ó, gente, que eu tô colocando as letras iguais aos números, ó. Então, quem é A é 1, quem é B é 2, quem é C é 3, tá vendo? Então, A aqui não pode ser outro número, tem que ser o mesmo 1. B2 e C3, ok? B2, lembrou até banana de pijama, né? Acho que vocês não ouviram falar disso, não. Bom, esquece o que eu falei. Então, vamos lá, vamos pensar junto? Toda vez que a gente tiver um parêntese numa conta de somar, isso quer dizer o quê, professor Ivano? Quer dizer que primeiro a gente tem que responder o que está preso ali. A gente vai ter que soltar aqueles números que estão presos no parêntese para que a gente possa resolver o resto da conta. Então vamos lá, ó. 1 mais 2 dá quanto? 3. Então eu resolvi o parêntese, soltei os números e agora eu somo com 3 que já estava solto. Ok? Da mesma forma, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou resolver aqui primeiro o 1, eu já repeti. Mas eu vou resolver primeiro o que está preso. Eu vou soltar esse povo. Quanto é 2 mais 3? 2 mais 3 é 5. Vamos lá? Quanto é 1 mais 2? Ó, 1 mais 2. Juntou tudo. Quanto deu? Vamos contar? 1, 2, 3. Quanto é 2 mais 3? Vamos juntar? Juntei. Quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Agora a gente vai somar lá o final da conta, ó.
Quanto é que a gente tem aqui na primeira? A gente tem 3. Mais 3, ó. Junta tudo. Quanto dá 3 mais 3? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que fácil. Então a gente tem 6. Vou escrever aqui do lado. Certo? Vou botar uma setinha. 6. Agora será que vai dar certo? Ah, professor, já vi que deu certo. Ó que legal. Rapaz, a matemática é muito linda. Repare, ó. Eu tenho aqui 1. Eu tenho aqui 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu junto tudo, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, deu o mesmo 6. Então, a propriedade associativa, ela quer dizer isso. Quando a gente tem números naturais, ou seja, números que são o quê? Positivos. Alguém falou aí, eu ouvi daqui. A gente pode, tanto faz, juntar, prender os dois primeiros ou prender os dois últimos, que na hora do resultado final vai dar a mesma coisa. Então, essa é a belezura da nossa matemática. Da mesma forma, toda vez que a gente tiver um elemento neutro, e aí a gente vai aqui, ó, elemento neutro e elemento neutro. O que é uma coisa neutra? É uma coisa que não interfere em nada, não é isso? Então, se não interfere em nada, quem é o elemento neutro? É 0. Então, aqui está dizendo, ó, que A mais 0 é igual a A. Certo? Então, a gente está aprendendo que o elemento neutro, ele não interfere nos outros valores. Se eu tivesse aqui, por exemplo, A mais B mais 0. Qual seria a resposta? A mais B. Porque o 0 não vai influenciar em nada. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 mais 0, quanto é que dá 1 mais 0? Ó, eu tenho 1 mais 0. 0, ó, não tem nada na minha mão. Então, se eu tenho 1 mais 0, juntei, fiquei com o quê? 1. Tá vendo como o elemento neutro ele não muda nada? Agora, se eu tenho, fazer aqui embaixo, 1 mais 2 mais 0, como é que eu vou fazer isso que eu só tenho duas mãos? Vamos lá. 1, vou botar ele aqui, mais 2, vou botar aqui, mais 0, ó, 0, não tem nada. Então, quando eu junto 1 mais 2, vai dar quanto? 3. 3 mais 0, juntou. Deu o quê? O mesmo 3. Perceberam? Então, o elemento neutro, ele não vai interferir em nada. Ele vai ficar aqui, ó, 1 mais 2, que vai ser igual a 3. Esse tipo de conta que eu tô fazendo aqui, ó, com os meus hidrocores, a gente vai fazer depois as continhas, todas usando o nosso quadro valor de lugar. Ok, gente? Mas, por enquanto, a gente vai dar uma paradinha por aqui, porque minha aula já está no fim, certo? Só tem 1 minuto de aula e eu quero deixar para vocês algumas continhas para vocês fazerem. Então, não vou passar dessa vez a atividade do livro, tá certo? Vocês vão achar lá na nossa próxima atividade, da nossa próxima aula, da aula número 21, um monte de continhas para vocês fazerem, de somar, tá certo? Igual essas que estão no livro de vocês, mais simples, não vou botar nada difícil não. E aí eu vou querer que vocês vão fazendo, que vocês comecem a fazer e vamos ver se vocês vão acertar o máximo possível de conta, tá certo? Tá bom? Quem souber fazer igual a professora do ano passado ensinou, arme e efetue, pode. Quem quiser faz com quadro valor de lugar. Quem quiser faz igual a minha, assim, com os lápis na mão, pegando, brincando, transformando, juntando e foi. Ok, galera? Então, a gente se encontra de tarde, hein, no Google Meet, no nosso plantão de orientação. E aí, de tarde, eu falo mais sobre a nossa
atividade, tá bom? Um cheiro pra vocês, Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.